Boa noite a todos os que estão a acompanhar esta emissão a partir da página do Hugo Rodrigues, o pediatra, que hoje tem o lançamento de mais uma das suas obras. É uma experiência nova para nós, Hugo, boa noite, porque é o teu livro, estamos na tua página, não é? Pediatria para Todos, mas é a primeira vez, pelo menos na minha vida, que eu faço um lançamento de um livro de alguém assim, via internet. Presencialmente, com uma sala cheia. Eu também tenho a certeza disso. Para já dizer que este livro, o livro do seu bebê, não é de todo o primeiro livro do Hugo. Aliás, ele é uma pessoa que tem o cuidado de nos manter informados, digo, nos manter nós pais, através de muitas obras da sua autoria, mas este livro, que tem um subtítulo muito interessante, que são os primeiros 1000 dias, na verdade, de um bebê. Estes primeiros 1000 dias, eu queria começar por aí, começam ainda o bebê não está cá fora. Uhum. Mas é um número interessante, não é? Uhum. Então isso deixa cair por terra completamente aquelas situações em que deixa cair por terra aquelas situações, não, aquelas ideias que algumas pessoas ainda têm, que é, na gravidez isto não interessa. Não interessa muito o peso, não interessa muito bem se come mal, bem ou come mal. Ou seja, há uma série de coisas que as mães às vezes acham que não interessa, mas que têm uma ligação direta à saúde do nosso bebê. Exatamente, à saúde e até ao comportamento das nossas crianças. A sério? Exatamente. Posso dar um exemplo. Quando uma mãe come de forma variada durante a gravidez, e isto é importante perceber que as mães não devem fazer grandes restrições alimentares durante a gravidez, com medo que faça mal isto ou que faça mal aquilo. Quando uma mãe come de forma variada, está hoje em dia bem estabelecido que o líquido amniótico, quando o bebê está envolvido, vai variando o seu sabor e tudo isto vai facilitar a aceitação de sabores quando a criança começar a contactar com esses alimentos. E, portanto, coisas simples como o comer, como o descansar, cuidados também mais específicos, como as vacinas. Há muita ideia de que as grávidas não devem tomar vacinas porque pode ter alguma influência com o bebê. Há vacinas especificamente aconselhadas para grávidas e que devem ser feitas para proteger de forma passiva o bebê, porque os anticorpos que são produzidos na mãe vão passar através da placenta para o bebê. Portanto, há uma série de conselhos para ter durante a gravidez que vão ter repercussão direta nos bebés. Agora, o bebê nasce, e é caso para dizer, nasce, não traz livro de instruções, não é? Dava muito jeito, mas não estás. Tu tens filhos, eu também tenho. Eu ouvi uma vez um pediatra a dizer uma coisa que eu até acho que é interessante, então, que é, os bebés não trazem livros de instruções, mas na verdade trazem algo que é muito mais legível do que o manual de instruções, que é o código genético que partilham com os pais. E isto é importante porquê? Porque os pais devem seguir, na maior parte das vezes, a sua intuição. Devem se informar, devem procurar conhecimento válido, mas seguir a sua intuição, porque ninguém conhece os filhos como os pais. Eu sei que isto é um clichê, mas é verdade. Olha, mas sabes que é um clichê, mas nem sempre os profissionais de saúde têm isso em conta. E há pais que se queixam disso, não serem valorizados enquanto pais nas suas opiniões. Mas isto tem que ser assim. Tu disseste há bocadinho, e é verdade, eu gosto de partilhar informação e a ideia é um bocadinho esta, é partilhar informação, mas nunca na perspectiva de substituir as decisões dos pais. E isto, primeiro, porque, lá está, ninguém conhece as crianças como os próprios pais. Do que os filhos. E segundo, porque substituir as decisões dos pais é castrar um bocadinho a piada de ser mãe e ser pai. Que é tomar decisões, é influenciar, às vezes de uma forma muito correta, outras vezes de uma forma menos correta, mas poder decidir
com a responsabilidade e com o prazer dessa responsabilidade a vida dos filhos. Claro. Portanto, ninguém tem o direito de castrar esse Faz prazer. faz parte da alegria de ser pai e mãe, não é? Exatamente. Agora, o que nós devemos, nós profissionais de saúde, com o nosso conhecimento técnico, é passar informação correta, para que os pais, de forma informada, possam decidir. Mesmo que às vezes não decidam exatamente de acordo com aquilo que nós defendemos. Mas a vida é feita de decisões certas e erradas, exatamente. não é? E esse é um aspecto muito importante, porque também hoje em dia há muita cultura do medo. Os pais às vezes parece que têm medo de decidir, com medo de influenciar negativamente um futuro, sabe-se lá o que é este futuro. É verdade. Não é? Esta fatalidade condiciona a capacidade de decidir. E este é um conselho importante. Há sempre um dia da manhã. Há sempre um dia da manhã. E se nós não decidirmos corretamente hoje, amanhã podemos corrigir. Salvo muito raríssimas exceções, Claro. é sempre possível dar a volta e aprender com as decisões menos corretas que nos vão acompanhar a vida toda, não é? Todos nós passamos por isso, seja como pais, seja como profissionais, seja Faz parte da vida, pessoal. não é? A vida é mesmo assim. Sim, há sempre um dia da manhã. Eu gostava de sossegar os pais. Há sempre um dia da manhã. Informem-se, decidam de acordo com o que acham melhor naquele momento, e se aquela decisão não for a mais correta, amanhã podem tomar outra. Olha, uma das ideias com que eu fiquei ao ler o teu livro é que é possível fazer algum planeamento. Eu não diria muito planeamento, mas se calhar é possível fazer algum planeamento. E pegando agora no momento em que o bebé nasce, pergunto eu, é aí que nós começamos a planear alguma coisa da vida dos nossos filhos? E eu acho que nós já começamos antes, mesmo durante a gravidez, Certo. um bocadinho como fomos falando. Mas sim, a partir do momento em que o bebé nasce, a pessoa fica Mas muito o que é que mais se planeia? alerta. O que nós podemos planear é um conjunto de ideias e de princípios que alguns deles vão ser postos em prática e outros não, porque não vamos ter oportunidade de os fazer. Agora, o que faz sentido, e isto é importante, é nós tentarmos planear a gestão de tempo. Este é um conselho importante. Se nós conseguirmos perceber que vamos ter que gerir o nosso tempo de forma diferente, porque é verdade, tendo um filho vamos ter que gerir o tempo de forma diferente. Sim, a vida nunca mais é igual. Isto já é mesmo assim. É clichê, mas é verdade. É verdade. É o clichê mesmo. O dia em que nasce o primeiro filho é o dia em que a vida, como existia até aí, deixou de existir. Exatamente. Muda radicalmente para melhor, não tenho dúvidas. Ai, sim. Para melhor, sim. para muito melhor, É a melhor mas com do muitas nuances. E, portanto, a planificação é importante para nós tentarmos antecipar possíveis problemas. Não é na ânsia de termos respostas para tudo. Portanto, não vamos ter esta pretensão, mas é na perspectiva de nós conseguirmos antecipar problemas que possam surgir para quando eles efetivamente surgirem, não nos apanharem de surpresa. Olha, uma das coisas que eu também gostava de te perguntar é o seguinte: a partir do momento em que o bebé nasce, há muitas questões que se colocam. Eu tomei aqui nota de algumas delas. Boa. Aliás, o livro aborda detalhadamente todas elas: a amamentação, as vacinas, a higiene, as chupetas e biberões. Eu diria que isto é todo um mundo, não é? Sim. O sono, a alimentação, as etapas, tudo isto são efetivamente pontos que nós temos que considerar no nosso bebé. Mas, para já, olhando para todos estes, a partir do momento em que o bebé nasce, qual é aqueles que tu achas que, pela tua experiência até como pediatra, os pais mais se concentram? Isso está certo? Sim. Hoje em dia, eu diria que a amamentação é dos pontos em que os pais mais se concentram logo quando nasce o bebé. E recorrem ao pediatra nesse sentido também? Ou seja, é também contigo que são capazes de dizer: doutor, eu não estou a conseguir alimentar o meu filho? Muitas vezes. E isto é engraçado porque geralmente até é connosco que partilham as dificuldades. Isso é interessante, E não é? isto é importante nós termos essa noção. A visão da amamentação que é passada às grávidas é uma visão em que se mostra claramente todos os benefícios, que são inequívocos, são infindáveis, diria eu, os benefícios da amamentação. Os meus eu dois sou filhos. Eu um também. defensor da amamentação também, o mais a 100%. possível. Acho que às vezes falta um bocadinho o alerta para situações que possam dificultar a amamentação. Possa não correr tão bem, não é? Exatamente. Eu procurei fazer isso no livro. Sim, Tenho uma série de situações que podem dificultar a amamentação e perceber que há solução para elas, sem ser desistir da amamentação. E muito menos achar que é menos mãe porque não está a conseguir amamentar. Exatamente. Não é? Pronto. E perceber que a amamentação é todo um mundo em que se alimenta o bebé, em que se cria um apego, um vínculo, uma ligação com o bebé, mas que tem que ser uma fonte de prazer para todos. E quando não for uma fonte de prazer, conversem com o médico assistente, com o enfermeiro, com o conselheiro de alimentação, para tentar perceber que soluções é que nós temos para transformar aquele momento num momento de prazer.
Se não se conseguir, haverá outras hipóteses. Mas há sempre algumas etapas com o pressuposto de que a amamentação tem que ser um prazer para todos. Benéfica, não temos dúvidas, mas temos que juntar aí o prazer, porque se não for um prazer, torna-se difícil de Olha, manter. isso que tu estás a dizer é muito importante. Sabes que eu converso com muitas mulheres, como tu imaginas, não é? E algumas delas, mães de primeira viagem, e noto, eu diria, uma angústia generalizada naquelas que não conseguem amamentar de uma forma imediata e fácil. Quase como se sentissem menos mães. Sim, com uma grande culpabilidade. Não se deve sentir culpa se a amamentação não correr bem. Acho que se deve tentar com a tranquilidade possível. Porque isto também depois depende muito daquilo que se idealiza. Por isso é que eu digo que a mensagem, mesmo durante a gravidez, tem que ser uma mensagem clara, por tudo que é bonito e positivo, mas realista, que às vezes falta um bocadinho disso. E perceber que não deve haver culpa. Se por qualquer motivo não correr bem a amamentação e não for possível mantê-la em exclusivo ou não for possível mantê-la de todo, isto não é uma fatalidade para o bebê. De todo. Claro que o ideal é amamentar, mas não é uma fatalidade e não faz sentido as mães acarretarem essa culpa, como se vê às vezes, porque o bebê depois aos 6 meses teve uma gastroenterite e dizerem, depois porque eu não amamentei o meu filho. Calma, também não há de ser por aí. Portanto, volto a dizer, a amamentação tem inúmeros benefícios, mas tem que ser um momento de prazer e mágico, verdadeiramente mágico para todos. Olha, outro ponto muito importante deste livro, e nesta altura com o confinamento, este tema acabou por vir muitas vezes para cima da mesa por preocupação da Direção-Geral de Saúde que o número de crianças vacinadas diminuísse, ou seja, os pais, por medo que elas apanhassem alguma doença, não as levavam a cumprir o Plano Nacional de Vacinação, mas a verdade é que as vacinas são mesmo muito, muito importantes. As vacinas são fundamentais. Fundamentais. Questionar o papel importante que as vacinas tiveram ao longo dos últimos anos. Não, é recuar séculos. É recuar séculos. É irresponsável. Sim. Eu não tenho por nenhum usar esta palavra, porque acho que é irresponsável. Acho que as vacinas foram dos maiores avanços médicos que nós tivemos nos últimos anos, das maiores responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil, pela diminuição das sequelas. Portanto, questionar a utilidade das vacinas, no meu entender, é irresponsável porque condiciona a saúde individual dos próprios filhos e compromete a saúde dos outros. Coletiva de todos. Portanto, vacinas sempre. Fundamentais sempre e o mais precocemente possível. É importante nós percebermos o que são as vacinas. Eu também tentei explicar isso um bocadinho, a utilidade das vacinas, explicar um pouco o que é o nosso Programa Nacional de Vacinação, porque as pessoas até se desligam um bocadinho, porque é para cumprir e nem sabem muito bem o que é que estão a vacinar. É espetacular. É bom dizer isto também, é muito não completo, é? É muito completo o nosso plano. E temos taxas de cobertura vacinal fantásticas. Portanto, é um orgulho ser português com este plano. Somos um exemplo de sucesso. Portanto, acho que devemos mesmo orgulhar-nos disso. E depois temos as vacinas fora do plano, que com diferentes graus de importância, que é importante que as pessoas conheçam, porque têm uma carga económica significativa. São pesadas. Portanto, até faz sentido que as pessoas conheçam os benefícios de cada uma delas, para poder decidir, se não puderem dar todas, decidir, mais uma vez sem culpas, mas com consciência e com informação, que era aquilo que dizíamos. Por outro lado, também é importante desmistificar alguns mitos relacionados com as vacinas, e eu tentei fazer isso, colocar alguns mitos e desmistificá-los de forma clara para que não existam dúvidas. As vacinas é para fazer ponto, não é? Sim, é para fazer ponto. E o mais cedo possível. E o mais cedo possível. Olha, outra questão tem a ver com a higiene dos bebés. Sim. Muitas coisas se dizem, muitas coisas se ouvem, não é? Há uns anos, e agora vou reportar a minha experiência como mãe, quando nasceu a minha filha, dizia-se, não, o bebê tem que tomar banho todos os dias, tem que fazer uma higiene todos os dias. Quando nasceu o meu filho, 9 anos depois, eu já não ouvi a mesma coisa. Pois. Portanto, para que os pais encontram a resposta no livro, vamos deixar aqui só um cheirinho do que poderá ser a resposta. Sim. Higiene dos bebés. Antes de responder a isso, eu na semana passada fiz um direto com uma pediatra de São Paulo e ela ficou admirada por dizerem que os bebés não podem tomar banho todos os dias, porque lá eles querem dar 2 e 3 vezes por dia. Por quê? Por causa do clima. Sim. Eles transpiram muito mais, mas eles nem questionam não dar todos os dias. A questão deles é se podem dar 2 e 3 vezes por dia. Porque os bebés gostam do banho, ficam mais relaxados, porque ficam mais fresquinhos, os nossos ficam mais quentes, os deles ficam mais frios com o banho. Transpiram e, portanto, a questão é outra e eles são saudáveis como os nossos. Portanto, já podemos ver aqui a liberdade que temos de escolha, que é enorme. E a adaptação ao clima e às condições, não é? Exatamente. Sem haver uma resposta concreta para isso, eu acho que, às vezes, nós medicalizamos demasiado alguns assuntos do dia-a-dia. E a decisão de dar banho todos os dias, ou dia sim, dia não, se for um bebé saudável, com uma pele saudável, deve ser uma decisão dos pais. Percebendo que dar banho todos os dias pode servir para relaxar o bebé se ele gostar, porque se não gostar, não vale a pena dar. Se a pele for saudável, à partida, não haverá problema. Dar banho todo dia sim, dia não.
teoricamente é um bocadinho mais inócuo para a pele, não tem mal nenhum. Se o bebê não gostar do banho, é uma vantagem dar dia sim, dia não. Se o bebê gostar, se calhar não é grande vantagem. Portanto, um conselho mais até pessoal, se a pele do bebê for saudável e ele não tiver nenhum problema, giram pelo comportamento dos filhos. Se o bebê gostar, deem todos os dias. Se não gostar, deem dia sim, dia não. Eu há uma coisa que já aproveito, já que estamos através das tuas redes sociais, para dizer que é um aspecto da tua postura que eu admiro imenso. Como tu imaginas, eu falo com muitos pediatras por razões profissionais, Claro. e depois com o pediatra dos meus filhos, obviamente. Quer dizer, a minha filha não, que já é adulta, portanto, eu sou médico de família. Mas eu gosto da tua postura de fazer os pais sentirem que eles também têm liberdade, primeiro, Claro. e que eles têm também capacidade de decidir, porque às vezes parece-me que muitas das questões surgem por falta de autoestima dos pais enquanto pais. Claro. E esta insegurança faz com que muitas vezes tu fiques sem saber o que fazer, quando na verdade, se tu escutares um bocadinho a tua intuição e olhares para o teu filho com olhos de ver, ele está-te a dizer o que é É o isso, caminho é certo. aprender a interpretar os sinais. Sim. Ainda por cima, os bebés pequenos são extremamente honestos. Eles são honestos, depois vão perdendo isto com o crescimento. Nós mas estragamos são depois. extremamente honestos. Eles, se não estiverem bem, claramente vão mostrar o seu desconforto. Nenhum bebé faz de conta que está tudo bem. E, portanto, se nós, com calma, aprendermos a ler os sinais que os nossos filhos nos dão, vamos ser muito mais capazes de decidir. E é aquilo que eu te dizia, sem grandes problemas, vamos tomar as decisões, se não forem as mais corretas. Amanhã tomamos outras. Corrigimos, É um como há bocadinho pouco assim. dizias. Sim. Olha, já temos, parece-me que uma das tuas está convidadas ali a em Liliana. linha, certo? Exatamente. Olá, Liliana. Em primeiro lugar, quero eu agradecer a sua participação. Sei que esta é uma hora de ponta com os seus pequeninos e agradeço-lhe imenso a sua participação aqui. Eu convidei-a especificamente. Não há, não há problema, vou falando devagarinho. Este é o problema da plataforma. Está com cortes? Bom, mas nós aqui temos tudo a funcionar bem, Liliana. Veja lá se é a rede aí em casa. Perfeitamente. Sim, está impecável. Pronto. Claro. Boa. Eu estava a dizer que eu decidi convidá-la, primeiro porque sei o seu empenho enorme enquanto mãe, sei que é uma mãe super cuidadosa, super atenta, e sei que tem 2 filhos que estão precisamente neste intervalo dos 1000 dias, certo? Porque os seus 2 filhos têm idades muito próximas, se ainda são pequeninos. Se não me engano, o Santiago tem cerca de 6 meses, não é? Deve estar agora a fazer. E a Ariel tem 21 meses, não é? Exatamente. Quer-nos partilhar um bocadinho de qual é o maior desafio que está a sentir neste momento na gestão destas 2 idades tão próximas? Com o bebê, deixá-los sozinhos. Às vezes ela trata-o muito bem, trata-o como realmente uma irmã mais velha, porque ela já é muito inteligente, noto muita esperteza nela, mas por outro lado, às vezes ela também tem ciúmes e às vezes apanha sozinha, tumba, a arrear. Mas talvez seja o maior desafio neste momento é controlar as reações dela para ele. E pronto, e a minha pior fase, posso mesmo dizer que foi quando ele era recém-nascido. Eu obrigatoriamente tive de a pôr na creche porque não tinha tempo para ela, e assim que ela vai para a creche, ela apanha-me as doenças todas e vem para casa com as doenças todas. Foi assim muito complicado. Exato. O pior foi não tê-la posto na creche mais cedo, ou seja, ela só foi para a creche quando o irmão nasceu, então
Foi ali um acumular de situações tudo ao mesmo tempo, mas pronto, tudo se faz e o que eu penso neste momento é que quando eles já forem um bocadinho maiorzinhos vão estar ali sempre com as mesmas idades, a conviverem um com o outro e vai ser muito giro. Sim, também acho. Quer deixar um conselho sobre estas idades tão próximas? Para quem tem um filho e está a pensar qual será a altura mais certa para ter um segundo filho, recomenda assim idades tão próximas, é que as suas são mesmo muito próximas, 15 meses, não é? É assim, tem pontos negativos e tem pontos positivos, portanto, se calhar eu engravidei quando a Ariel tinha 6 meses, foi mesmo muito próximo, portanto eu se calhar aconselho só quando a criança já tiver 1 ano ou 1 ano e meio, talvez, ou seja, um bocadinho mais fácil de controlá-los e, e pronto, acho que 1 ano e meio acho que será a idade ideal, porque Sim. pronto, já não vai apanhar tanta Ariel, tanta criança mais velha, sendo um bebê ainda tão pequenino. Esse é um aspecto interessante que depois, se calhar, Sim. podemos falar, a questão de Ariel estar numa fase em que entende muito a linguagem, mas ainda não é completamente verbal a expressar-se. E isto deve ser uma dificuldade que vocês sentem e que foram sentindo ao longo Não, por destes acaso não é uma últimos meses. dificuldade, que ela é mesmo muito comunicativa. Neste momento, a maior dificuldade também pode dizer que é as fraldas, por exemplo. Eu tenho de pegar muitas vezes neles ao colo para os meter nos fraldários, tenho de pegar muitas vezes neles ao colo para meter na cadeira da papa e isso dá-me imensas dores nas costas, imensas. Eu sofro imenso de dores nas costas. Ainda por cima, com esta história da quarentena, ela não vai para a creche, portanto, ainda pior, não é? Estou com os dois em casa. Claro. Mas relativamente à comunicação, é super fácil comunicar com ela, mas acho que depende de bebê para bebê. Claro. Muito bem. Não sei se a Fátima quer fazer mais alguma pergunta. Já Não, temos aqui não. muitos Já bons tópicos de conversa. É verdade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Liliana. E o que precisares estou a dispor, já sabes. Obrigada eu. Um beijinho para si, obrigada. Um beijinho. Obrigada. Obrigada. Parabéns, doutor, e obrigada por todos os conselhos, todas Obrigado, as rápidas avaliações que têm para os meus pequenos problemas, que para mim, como mãe, são enormes, não é? E obrigada por ajudar e por ter um olho, como é que eu ia dizer, assim, um olho clínico tão rápido, porque é muito assertivo, sempre. Acerta sempre no problema, pronto, que eu mostro, que eles têm. E obrigada por isso. Obrigado eu e obrigado por ter aceito o convite. Beijinho, até à próxima. Um beijinho, Liliana, também. Um beijinho. Obrigado. Eu vou aproveitar antes de nós continuarmos para dizer que as pessoas podem colocar as suas perguntas através da página do Facebook ou da página do Instagram, Pediatra para Todos. Portanto, vão até lá, coloquem as vossas questões e essas questões vão chegar aqui, enfim, e vamos tentar responder ao máximo possível, obviamente. Antes de introduzirmos mais uma convidada, porque vamos ter mais uma convidada, falámos aqui da higiene, falámos das vacinas, falámos da amamentação. Há aqui um ponto que preocupa muitas vezes os pais quando não corre bem, porque há crianças que eu diria que já vêm programadas para serem ótimas a dormir, não terem dificuldades no sono, etc. Sim. Mas também há muitas que isso não acontece e acaba por depois às vezes desequilibrar toda a família. Eu tenho amigos a viverem essa realidade. Sim. E vou dizer que às vezes até me ofereço para que a criança durma uma noite em casa comigo só para aqueles pais descansarem. Esse ponto é... E a forma como pegaste nesse assunto acho que é extremamente importante. A minha filha começou a dormir aos 3 anos. Pronto, então, eu sou uma mãe traumatizada. Sim. Eu sei. Isto é importante porquê? Porque hoje em dia há uma corrente que quase considera egoísmo os pais quererem descansar. Ai, por amor de Deus. Mas é verdade o que estou a dizer. E isto é disparate. É disparate porquê? Porque a privação de sono é um método de tortura. Absolutamente. E se os pais não estiverem disponíveis, vão ter muito mais dificuldade em exercer toda a complexidade do seu papel enquanto pai e mãe. E, portanto, nós devemos querer que as crianças descansem bem, mas que os pais também descansem bem. Porque assim vão todos poder usufruir muito melhor uns dos outros. E vão ser famílias muito mais felizes. Portanto, o sono deve ser uma prioridade. Não existem regras mágicas e este é um aspecto também importante. O sono levanta aqui muitos anticorpos. Muitas questões. Não, levanta muitos anticorpos. Aqui pessoas que defendem correntes um bocadinho mais radicais, seja para um lado, seja para o outro. O que é importante, sem também entrar em muitos pormenores? Primeiro,
perceber se o sono daquela criança é funcional ou não para aquela família. Porque se o sono da criança, a forma como a criança adormece no sofá com os pais e depois é posta na cama e dorme a noite toda e é funcional para aquela família, não vamos criar um problema ali. Podemos aos bocadinhos tentar mudar a rotina para uma que achemos que seja um bocadinho mais adequada, mas se for funcional, não é preciso ser uma prioridade. Agora, se for um sono que perturba, e podemos pegar no mesmo exemplo, a criança que adormece no sofá, que é posta na cama e passado 2 horas aparece na cama dos pais, porque quer outra vez contacto com os pais, isto já não é funcional. E ela vai perturbar o sono dos pais, vai perturbar o sono dela própria. Portanto, temos que perceber se é funcional ou não. E depois, de uma forma muito geral, perceber os primeiros 2 meses, mais ou menos, é praticamente impossível criar rotinas de sono nos bebés. Rotinas muito rígidas. Porquê? Porque os bebés, aquilo que mais precisam é de contacto físico e a maior parte dos bebés dessas idades adormecem ao colo. Adormecem com contacto e não é preciso ir a correr logo mudar isso. Mas a partir de mais ou menos dos 4 meses, o sono começa a estruturar-se. E portanto, se nós tivermos rotinas mais saudáveis por volta dos 4 meses, a probabilidade de mantermos essas rotinas mais saudáveis para a frente é maior. Portanto, eu diria que se calhar a partir dos 3, 4 meses faz algum sentido começar a trabalhar algumas rotinas de sono se elas não foram trabalhadas para trás. E a rotina, o princípio básico é tentar que os bebés sejam mais ou menos autónomos a adormecer na perspectiva do ato de adormecer. Isso é o que em termos práticos? Pois, é isso. Não é deixar um bebé chorar para ele perceber que é hora de dormir. Não. É perceber o que é que o bebé pretende naquele momento e se o bebé pretende contacto físico, vamos dar contacto físico, vamos dar colinho para o tranquilizar e lhe dar a segurança e, se possível, quando ele já estiver seguro, vamos colocá-lo na caminha dele e lá ao lado, se possível, sem mexer muito nele, tentar que ele adormeça por ele. E se isto não causar desconforto ao bebé, se ele estiver desconfortável, pegamos outra vez, vamos tranquilizá-lo, usar esta arma do contacto para que ele se sinta bem e quando ele estiver bem, deixá-lo estar e dizer mesmo, ou passar a mensagem, estou aqui para te dar o carinho que precisas, o conforto e a tranquilidade e a segurança que precisas, mas adormecer, vais tu aprender a dormir sozinho. Sem deixar chorar. Isto é muito mais fácil de dizer do que fazer. Eu sei isto. Mas sem deixar chorar e com alguma consistência neste pensamento e nesta ideia, se nós conseguimos passar esta mensagem, os bebés conseguem adormecer por eles e com a vantagem de que um bebé que adormeça por ele, quando acordar à meia da noite, provavelmente vai voltar a adormecer por ele. Um bebé que adormeça com uma muleta, quando acordar à meia da noite, vai precisar da mesma muleta, que pode ser a mama, pode ser a chupeta, pode ser o colo, pode ser a cama dos pais, pode ser o sofá, pode ser o que for. Olha, é um tema muito delicado este, é muito delicado, muito sensível, mas é o que diz e é verdade. Como princípio, e às vezes há muito esta ideia de que treinar os bebés a adormecer implica deixá-los chorar, e eu não defendo isso. Não se deve deixar bebés a chorar, devemos dar-lhes o conforto que eles precisam, mas se possível, tentar que eles adormeçam por eles, que aprendam a dormir muito por bem. eles. Ora, a tua segunda convidada. Olá, Mariana. Olá, Mariana, tudo bem? Olá. Tudo bem? Me ouvir? Estamos, sim, senhor. Em primeiro lugar, olá, muito olá, obrigado. Parabéns. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui presente. Sei que esta foi uma semana louca para si, porque mudou de casa. Está a ser ainda. Mudar de casa, uma família tão numerosa, deve ser difícil. Quando a família não é numerosa, é complicado mudar de casa. Agora, com uma família assim tão numerosa, deve ser bem mais complicado. Ainda está a ser o caos, mas a semana passada foram noites a dormir quase só 2 horas para empacotar uma casa com 5 filhos, não é nada fácil. Claro. E agora estamos a desempacotar tudo, mas com eles aqui à nossa volta e pronto, ainda não vieram cá ligar o gás e aquelas coisas, portanto está a ser um bocado caótico. Mas está com bom ar, não se nota nada, deixa lá. Ainda bem. Para quem não sabe, a Mariana tem 5 filhos, tem 2 casais de gêmeos, tem um 5º filho... 2 pares. Sim, 2 pares de gêmeos. Depois disse casais, 2 pares de gêmeos. Tem um 5º filho pequenino agora. Como é que se consegue gerir tanta criança? E próximas, porque elas têm idades relativamente próximas. Qual é o seu maior desafio? O meu maior desafio é ter tempo para dar atenção a todos, individualmente. Acho que é o maior desafio.
E acredito que isso não seja fácil, porque uma Porque pessoa quando cada tem um precisa dois, da sua atenção. uma pessoa quando tem dois Estou a ouvir filhos, mal? está-me a ouvir? Estou. Sim, eu estava a dizer que uma pessoa quando tem dois filhos já é difícil gerir atenções individuais, com 5 deve ser mesmo muito complicado. Eu, com o bebê, consigo coordenar a minha atenção, porque consigo ter momentos com ele sozinho. Os outros 4 é que têm ciúmes do bebê, e depois entre eles, por exemplo, a Matilde, que é das mais velhas, do casal mais velho, a Matilde e o Tomás são os primeiros, a Matilde tem imensos ciúmes das mais novas, por serem raparigas, e essa atenção é bastante difícil conciliar, porque a Matilde requer muita atenção, depois eu estou a tratar das outras, ou a fazer qualquer coisa com as outras, e ela vem e acaba por fazer uma birra gigante, porque lá está para chamar a atenção. Isso para mim é o grande desafio, é a atenção dos 4, porque o bebê, pronto, nesta fase ainda é o mais fácil de todos, Sim. eu acho. Porque Daqui a uns conseguimos, lá tempos é está, capaz de vir a ser o mais coordenar bem o difícil. sono dele. Diga? Daqui a uns tempos é capaz de vir a ser o mais difícil, mas eu não vou levantar já a ponta do véu. Exatamente. Para já é um santo, como eu digo. Claro. Coordenou bem ali o sono, os primeiros 2 meses foi lá está a aprender a dormir bem, porque lá está, ao início acordava 3 em 3 horas para comer, depois começou a aguentar mais tempo e ao fim do 3º mês começou a dormir a noite toda bem. Pronto, com algumas Boa. noites más, mas pronto, isso é normal, mas ele dorme bem, é bom. Isso é bom. Portanto, acaba por ser o que dá menos trabalho. No fundo, ele chora quando tem fome para comer ou quer fazer cocó. Ou, pronto, normalmente ele só chora por isso. É um bebê, como eu digo, muito fácil. Que bom. Dizem que o terceiro filho se cria sozinho, imagina então o quinto. Exatamente. Não é? Um bocadinho assim. Exatamente. Queria fazer uma pergunta que notou alguma regressão? Eu sei que foi mãe 3 vezes, porque são dois pares de gêmeos, mas notou alguma regressão em algum deles, em algum momento? Seja agora com o bebê, seja quando teve os segundos gêmeos? Porque isto é uma das preocupações dos pais. Se calhar mais agora, uma das gêmeas, a Maria do Carmo, por exemplo, não queria um irmão, ou seja, ela queria muito uma rapariga. Quando soube que era um rapaz, ela chorou imenso. E eu noto nela que ela ficou um bocadinho, se calhar, mais pequenina, mais infantil, a querer. Está no experiencial dela de mais alto nível de birras, faz birras daquelas que nós não conseguimos dar-lhe a volta, que é mesmo difícil, e acho que ela regrediu um bocadinho, se calhar. A Francisca, pelo outro lado, que era a mais bebê, se calhar sentiu aqui um sentido de responsabilidade de cuidar do humano como se fosse um filho, no fundo, e ganhou esse lado maternal e cresceu, eu acho. Boa. Eu sem a querer amassar mais, queria só fazer mais uma pergunta, não sei se depois a Fátima também tem alguma pergunta, que é, no meio com tanta criança, como é que gere a prevenção dos acidentes e os riscos? E vou-lhe perguntar isto porquê? Porque hoje em dia há muito a tendência de hiperproteger as crianças, não os deixar correr riscos, e obviamente isso deve ser uma prioridade, mas por outro lado, eles também devem experimentar coisas novas e se calhar a noção de risco controlado, seja lá isto o que for, é uma noção interessante e importante de ter. Como é que gere isto? Gere mais com a prevenção dos acidentes de uma forma muito meticulosa ou deixa-os ir correndo um risco controlado? Eu corro risco. Eu sou muito descontraída, como eu digo. Sempre fui desde o início, desde que tive. Acho que se calhar por isso é que tive 2 filhos logo ao início, portanto também não pude ser muito complicada, porque só acho que se eu complicasse a minha vida, no fundo ia ser um inferno, porque ter 4 filhos, basicamente eu tive quase 4 ao mesmo tempo, porque estava. A Matilde do Tomás nasceu e passado 6 meses engravidei. Eu acho que se eu não fosse um bocadinho descomplicada e deixasse correr esse risco, acho que, meu Deus, eu não dormia, não fazia nada, porque ia estar sempre atrás deles, segundo a segundo, atrás deles, para ver o que é que eles estavam a fazer. Mas lá está, por exemplo, esta semana apanhei um suco gigante, não só por ser descontraída, mas, por exemplo, estamos aqui a arrumar a casa e a organizar, a abrir caixote, eles estavam a brincar na sala, e de repente a Francisca, amante da irmã, subiu 2 estantes que ainda estavam empilhadas para arrumar e caiu da estante abaixo e não levou com a estante em cima por acaso, e o Xavier estava ao lado, também não levou com a estante, e ela ficou com um galo gigante, que ainda hoje não está com a cara bem, isto foi há 2 dias atrás, e pronto, foi um susto. Lá está, nesta situação eu não podia
Só se eu não tivesse posto as fantasmiadas, mas eu não pensei nisso. Claro. É difícil gerir a questão dos acidentes, pronto, eu também acho que é um assunto interessante, porque deve ser uma prioridade, mas não se consegue prevenir todos, e portanto o gerir os riscos grandes deve ser uma prioridade, o resto deixá-los ir experimentando o que é ver. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada muito obrigado. À Fátima também. Boa beijinho, sorte Mariana, para esta obrigada mudança. também. Corajosa, super corajosa. Obrigada, Fátima. Um beijinho, obrigada. Obrigada. Hugo, já estão aqui a chegar perguntas. A Liliana Pinheiro, para já dar os parabéns pelo livro, e depois diz, tem aqui um desafio que é adaptação da vida extrauterina versus cólicas. E depois um outro ponto que nós já abordámos, que é privação do sono versus falta de rotina. Ok, vamos começar então pela questão das cólicas, que é provavelmente dos maiores medos e receios que os pais têm quando sabem que vão ser pais e mães. Mesmo antes de ter o bebê, já antecipam esse problema. Vamos começar por dar uma boa notícia, é que a maior parte dos bebés são tranquilos. Quem está a pensar ter um filho não se assusta. Não é por aí. Há uma má notícia associada, é que nós não sabemos a quem vai sair a fava. E efetivamente há bebés que são um bocadinho difíceis. A mim saíram umas favas todas. Sei. Por isso é que eu costumo dizer, agora para brincar um bocadinho, e eu digo isto aos meus filhos, eles riem-se imenso, eu digo assim, vocês têm a noção que há uma parte do meu cérebro que morreu a partir do momento que vocês nasceram, para jamais voltar a ser reabilitado. Eles riem-se, Claro. Mas é assim, numa Claro. privação do sono desgraçada, no outro imensas cólicas, eu tenho tudo. Eu por acaso os meus não. Os meus Deve ser porque tu seres pediatra, eu sou foram e são os apresentadora, não tenho essa... santinhos. Foram e são os santinhos, não me deram trabalho em casa, não, portanto. Não, eu tive muito trabalho, muito trabalho. Aí Mas não. sim, vá, Pronto, diz. as cólicas. Na verdade, nós não sabemos muito bem porque surgem as cólicas. As pessoas querem respostas e nós damos algumas soluções, mas respostas em concreto de o que é que causa as cólicas nós não sabemos muito bem. Sabemos que há um padrão mais ou menos comum a todos os episódios de cólicas, que é o facto de serem episódios de choro que surgem do nada, em bebés saudáveis, e isto é importante, e também é importante que sejam bebés que estejam a evoluir bem de peso. Porque um bebé que não esteja a evoluir bem de peso pode estar a chorar por algum problema de saúde ou por fome. Portanto, bebés saudáveis e que estejam a evoluir bem de peso, que têm estes episódios de choro que não se sabe muito bem porquê, fora dos episódios estão bem, e quando nós os vamos ver não encontramos motivo para eles estarem a chorar. Claro. Geralmente este é o padrão típico das cólicas, que eles choram mais ao fim da tarde e noite, também não se sabe muito bem porquê, e começa mais ou menos por volta das 3, 4 semanas de vida e passa por volta dos 3, 4 meses, mesmo sem grande intervenção. Não sabendo muito bem os porquês, nós também não temos soluções iguais para todos, porque eles não choram todos pelo mesmo motivo. Há alguns princípios básicos que faz sentido serem seguidos. O primeiro é que qualquer bebé que esteja desconfortável, à partida vai se sentir melhor com o contacto físico. Portanto, isto é um princípio, colinho, é uma regra. Sim. Colinho, miminho, contacto, tudo isto tranquiliza os bebés. Se vai solucionar completamente ou não, não sei, mas esta deve ser logo a primeira medida. É pegar, é dar aquele conforto. É bom para todos, até para os pais ficarem menos ansiosos. Depois poder aproveitar o contacto físico para fazer massagens. Pode ser, há várias técnicas de massagem, também depois devem ser aconselhados com o seu profissional de saúde, e se nada disto funcionar, há uma série de medicamentos que podem ser testados. Nenhum deles, e devo dizer isto, tem evidência científica comprovada. Mas isto não quer dizer que não funcionem, porque na verdade muitos deles funcionam. Mas com estudos em larga escala, como nós médicos gostamos, aqueles estudos robustos, com muita gente e que tenham uma evidência estatística forte, não temos nenhum. Temos alguns que ajudam e que podem e devem ser testados. Mais uma vez, vamos tentar aliviar o desconforto do bebé e assim aliviamos o desconforto dos pais também. Esta questão da adaptação extrauterina, o passar da barriga, daquele ambiente fechado e hermético, para um ambiente completamente anárquico na cabeça do bebé, digamos assim, com montes de estímulos, justifica aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é, vamos dar-lhes contacto, vamos dar-lhes carinho, vamos tentar dar-lhes algo que eles tinham quando estavam na barriga da mãe, que é um contacto íntimo, com a mãe também. Olha, uma outra senhora... Peço desculpa, temos a questão só do sono e da privação do sono. Tens razão, já ia para a outra questão. Sim. Tens toda a razão. Eu já abordei isto um bocadinho atrás. Sim. Eu acho que a privação de sono é um problema familiar, não é um problema só do bebé. E, portanto, deve ser encarado assim. Deve-se encontrar uma estratégia que permita que o bebé tenha um sono reparador e que os pais possam descansar também, porque só assim é que eles vão estar disponíveis uns para os outros. As rotinas faz sentido trabalhar. 2 ou 3 princípios gerais.
meia hora a 1 hora antes de dormir, evitar brincadeiras muito excitantes. Se for uma criança grande, evitar até os ecrãs. Evitar a presença de luzes brancas em casa. Isto a maior parte das pessoas não sabe. A luz branca, que muitas vezes aparece nas casas de banho. A luz amarela, que é quente, não é? E tem um espectro de luz azul grande que interfere com a produção da melatonina, que é a hormona que dá sono. Okay. E, portanto, meia hora antes de dormir, baixar a intensidade de luz, baixar a intensidade dos estímulos e ir programando até para o bebê aprender que a partir do momento em que começa esse ritual, ele tem que se autorregular para entrar no sono. E depois trabalhar as rotinas de forma a que o bebê perceba que naquele momento vai dormir e com alguma persistência consegue-se mudar. Consegue-se lá chegar. Sim. Olha, Elderize, não sei se disse bem o nome, mas enfim, é este o nome que eu tenho aqui, pergunta o seguinte, diz o seguinte: a minha filha engasgou-se com 1 mês e não me sinto segura para pô-la no berço. Deve ser uma aflição. Esse é um não é? problema, sim. Então. À partida, um bebê de 1 mês que se engasgou foi com líquido. Terá sido Sim, ou com a saliva, ou com leite, eventualmente com água, se terá bebido água, mas terá sido com líquido. O que é importante nós percebermos é que na maior parte das vezes desses engasgamentos não existe propriamente assim um risco de asfixia. Nós temos uma espécie de uma tampinha que nos tapa a entrada para a via aérea e que fecha imediatamente em contacto com um líquido. Por isso é que quando nós nos engasgamos com a saliva, às vezes até parece que temos alguma dificuldade em respirar. Portanto, isto deve sossegar os pais um bocadinho. Mesmo que se tenha engasgado, aquela aflição provavelmente foi porque essa tampinha fechou e ela depois volta a abrir. Portanto, é tranquilo. É diferente do engasgamento com um sólido, que eventualmente, um fruto seco, um reboçado, pode entrar para um brônquio e aí ocorre mesmo a via aérea. Portanto, terá sido provavelmente mais um susto. Se for uma bebé saudável, é algo, a confiança na bebé vai ter que ser reconquistada aos bocadinhos. Conselho importante, deixá-la arrotar bem depois de mamar, para evitar que ela regurgite, para não se engasgar outra vez e não criar ansiedade. Com mais de 1 mês já faz algum sentido ir lavando o narizinho, porque já começa a produzir secreções antes de mamar, para não se engasgar a mamar também. Colocar ao alto durante algum tempo depois de mamar, se for um bebé que tenha refluxo, que bolse, para minimizar toda essa probabilidade de se engasgar. Aos poucos, a mãe vai voltar a ganhar confiança, mas eu sei que quando isto acontece com bebés pequeninos, os pais ficam desconfortáveis e depois, quando é para introduzir os alimentos, ficam outra vez desconfortáveis porque têm medo que volte a acontecer. Olha, enfim, uma das pessoas que nos está a acompanhar, a Maria Ligeiro, diz que já seguiu um dos conselhos que aqui foi referido e numa semana a filha aprendeu a adormecer sozinha. Portanto, é um bom feedback. Mas voltando agora aqui ao livro, para eu não me perder, e embora, como eu há pouco disse, tu tens capítulos dedicados às chupetas e aos biberões, ao sono, à alimentação, às etapas, ao desenvolvimento, enfim, a todas estas áreas. Gostava que explicasses porque é que fizeste esta divisão de idades no livro. Ou seja, o livro, a partir vamos dizer, de uma explicação mais geral, depois ele vai idade a idade, X em X meses. Porquê esta divisão e não outra? Esta divisão tem por base a divisão, ou melhor, o Programa de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil estipulado pela Direção-Geral de Saúde, que estipula as consultas naqueles momentos-chave e, portanto, o que me fez mais sentido foi respeitar essa orientação da Direção-Geral de Saúde. Que não é uma decisão tua, é assim que está instituído no livro do menino e no livro da menina. Exatamente, está definido pela Direção-Geral de Saúde como sendo os momentos mais importantes para haver uma vigilância por um profissional de saúde, uma consulta, e, portanto, faz sentido que as pessoas percebam o que é que vai acontecer naquele intervalo. Exatamente. E essa foi a tentativa, foi a cada momento-chave dar conselhos para o que se vai passar entre esse momento-chave e o seguinte, para as pessoas, lá está, irem antecipando os problemas, irem otimizando as suas atitudes e as suas decisões e ir promovendo a saúde. Mais do que prevenir doenças, nós temos que promover a saúde e, portanto, o objetivo é um bocadinho esse. Detalha um bocadinho o que é isso de promover a saúde, porque em Portugal a prevenção ainda é uma palavra pouco amada. Por norma ainda há uma certa tendência, casa arrombada, trancas à porta. Ou seja, as pessoas pensam muito em curar, tratar e depois esquecem-se que tem que ser feito um investimento igual ou superior na parte do prevenir. Quando falamos de crianças, quando falamos de bebés, prevenir então é o quê? Eu sei que a pergunta é complexa. É complexa. Quando nós falamos de doenças, nós falamos de algo que afeta especificamente o funcionamento de determinado órgão, de determinado sistema do organismo. Quando falamos de saúde, falamos de um conceito muito mais abrangente. Exatamente. Não falamos só da ausência de doenças, falamos do bem-estar físico, como é lógico, mas também o bem-estar psicológico, o bem-estar emocional, o bem-estar social, o bem-estar sexual, portanto,
todo o bem-estar. E, portanto, o que nós temos que olhar para os bebés é desta forma muito global. Isto às vezes é difícil, porque com a nossa tendência enquanto profissionais de saúde, eu faço muitas vezes esta meia-culpa, porque nós profissionais de saúde vamos setorizando tudo tanto, vamos dividindo tudo em tantos subcapítulos, não é? que às vezes passa um bocadinho ao lado esta noção Do global do bebê, esta noção mais holística, em que nós temos que perceber que o crescimento físico não está desligado do desenvolvimento dele, de psicomotor, cognitivo, não está desligado, como as doenças também não estão desligadas daí, como a relação não está desligada sequer das doenças. Eu penso que falo aqui no livro, a falta de afeto é uma das causas para os bebés crescerem mal. Sim, é uma tu coisa falas espetacular. nisso. É uma coisa espetacular. Portanto, nós devemos promover estes conselhos todos individuais, mas depois numa perspectiva abrangente, global, e perceber que aquele bebé que se está a desenvolver e a amadurecer em todas estas áreas precisa desta visão global. Precisa de ter os cuidados de ser vacinado para não ter doenças, como precisa do carinho, do mimo, para se sentir seguro emocionalmente, como precisa de dormir para estar menos irritado e poder desenvolver as competências seguintes, como precisa de ser respeitado o seu timing de desenvolvimento, perceber que os bebés não se desenvolvem todos Da nos mesma mesmos maneira, timings, não é? nos mesmos... Isto às vezes, as salas de espera dos consultórios são quase campos de batalha e de comparações entre bebés, porque o meu já faz isto, o meu já faz aquilo. Esqueçam comparações, respeitem o desenvolvimento dos bebés, percebam que há mais do que idade-chave, há período-chave. E qualquer dúvida, perguntem aos vossos médicos. Este é o principal conselho. Perguntem, não fiquem com dúvidas, questionem e percebam que a normalidade é muito variável. E desde que o bebê esteja a evoluir dentro dos padrões considerados normais, temos tempo e ir respeitando a individualidade de cada bebé. É o que faz mais sentido. Esta questão do evoluir, vamos bater na questão do desenvolvimento, que é um dos pontos que tu também detalhas muito neste livro do seu bebé, porque o desenvolvimento de um bebé, lá está, não pode ser analisado apenas numa determinada área, não pode ser, ele come muito bem nesta idade, ele já é muito autónomo a comer, Claro. mas depois a dormir, por exemplo, tem muita dificuldade, ou depois tem uma motricidade fina muito pouco adaptada à sua idade. Ou seja, isto é mesmo um todo, não é? É como um todo. O desenvolvimento infantil é uma área difícil mesmo para nós médicos. Quando estamos na faculdade e temos que estudar o desenvolvimento das crianças e depois na especialidade, é difícil, porque enquanto nós não temos alguma prática, um contacto com os bebés e percebemos esta variabilidade enorme que existe, decorar as etapas de desenvolvimento é um martírio. Mas isto, depois de conhecer e estar na prática, percebemos que tudo isto faz sentido. Claro. Tudo faz sentido e elas estão todas interligadas. Um dos grandes problemas que nós temos agora com crianças, e vou pegar em crianças mais velhas que estes 1000 dias. Vamos falar em crianças de idade... 1000 dias acabam nos 2 anos. 1000 anos. dias é a gravidez e são os 2 anos, são mais ou menos 270 dias dos 9 meses da gravidez e Os 2 anos. 365 dias de cada ano, que dá os 730 dias, portanto 730 mais 270 Arredonda. bate nos 1000. Mas crianças mais velhinhas um bocadinho, a grande preocupação dos pais é que eles sejam inteligentes, sejam bons alunos na escola. E isto vai se refletir logo desde o início. A grande meta deles é essa. E às vezes, mesmo quando os bebés são pequeninos, eles vão descurar algumas áreas do desenvolvimento, e tu falaste muito bem a questão da motricidade, que são tão ou mais importantes que o desenvolvimento cognitivo e intelectual, porque acham que devem investir só na parte intelectual. Temos pais a brincar com crianças em que só lhes querem ensinar os sons dos animais, só lhes querem ensinar as cores, querem ensiná-los a falar inglês, e esquecem-se que os miúdos têm que pular, têm que subir ao sofá, têm que cair às vezes do sofá, têm que ir às vezes do sofá, têm que se sujar, têm que andar de gatas e ficar com os joelhos esmorrados, portanto, têm que passar por estas etapas todas. E quando eu falo do desenvolvimento, principalmente nesta fase, na parte do livro em que falo das diferentes faixas etárias, eu tento mesmo especificar, com esta idade o seu filho já deve fazer isto e isto, e vou listar o que deve fazer. Atenção se não faz isto, e portanto para continuar a desenvolvê-lo deve fazer, depois vou estipulando uma série de atividades, e em todas elas, e aqui não estou a desvendar nada de específico do livro, em todas elas eu termino em letras maiúsculas com brincar muito com o filho. Brincar muito, em todas as etapas, e este é o maior conselho que eu posso dar para ter bebés saudáveis e felizes. Para ter um bom desenvolvimento, temos que brincar
e brincar sem regras, um brincar não para ensinar, um brincar para usufruir e, se possível, um brincar à altura da criança. Quando os bebés são pequenos, vamos deitar-nos no chão com eles. Quando os bebés são maiorzinhos, devemos estar sentados ou de gatas. Estar sempre ao nível dos olhos da criança permite-nos comunicar melhor com ela, permite-nos interagir melhor com ela e permite-nos também ver o mundo como ela vê. E até numa questão prática da prevenção de acidentes, isto é importante. Porque nós cá de cima não vamos ver tudo. Portanto, um conselho prático e simples. Ponham-se ao nível dos filhos para poder interagir e comunicar de uma forma muito mais saudável. Olha, nós já esgotámos há muito tempo, já estou aqui a receber indicações, temos de terminar, mas antes de eu deixar aqui uma indicação final em relação ao livro, posso acrescentar enquanto meio uma coisa ao que tu disseste? Pode, sim, senhor. E por ter experiência de 11 e uma de 20, portanto, acho que já posso deixar aqui também um pequeno conselho, muito modesto, porque eu acho que nós pais estamos sempre a aprender e vamos estar sempre a aprender até o fim das nossas vidas. Mas eu acrescentava, eu concordo com tudo o que tu dizes, absolutamente, é tão importante brincar, é mais importante brincar. Parem de se estar obcecados em comprar só jogos que só se desenvolve a parte intelectual, só livros que já querem pôr as crianças a escrever. Parece que os brinquedos, se não forem bilíngues, não prestam. Aos 3 anos. E um conselho, olhem mais para os filhos. Quando digo olhar, é olhar com olhos de ver. E escutem-nos mais. O maior investimento que eu fiz sempre foi, e continua a ser, o Filipe ainda é pequeno, que tem 11 anos, mas no caso da Beatriz, foi em tempo para a ouvir e em tempo para olhar para ela. Claro. E hoje olho para a relação que eu tenho com esta mulher, que é uma adulta, e percebo que aquilo que fiz melhor foi o tempo que dediquei a olhar para ela e a ouvi-la. Porque o resto, todos nós mais ou menos vamos ganhando competência. Isto fica para a vida. É verdade, eu não podia estar mais de acordo. E estás a terminar como começamos. Ao fazeres isto, estás a pôr em prática o verdadeiro manual de instruções que tens para os teus filhos, que é esta partilha da informação genética, esta partilha da carga emocional, esta partilha de um sentimento que é único. E, portanto, não podíamos ter acabado de melhor forma. Ainda bem que estamos os dois inteiramente desse só conselho. E acho que é o melhor conselho. Interajam com os filhos de uma forma genuína, e o ser genuíno é perceber os filhos, entender, olhar para eles e perceber tudo aquilo que eles nos estão a dizer por palavras, sem ser por palavras. É isso mesmo. Dizer a quem nos está a acompanhar que já está disponível hoje em pré-venda online nos sites da Bertrand, na UC e também na FNAC, este livro que se chama O Livro do Seu Bebé, Os Primeiros 1000 Dias. Eu escrevi e vou fechar dizendo o que é que eu pedi ao UC para que constasse no livro, e é uma declaração minha, mas eu vou ler. O livro do seu bebé é o guia perfeito que eu gostaria de ter lido nas 2 vezes em que fui mãe. A riqueza de informação sobre os primeiros 1000 dias do nosso bebé traz-nos a segurança de que precisamos para viver